Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, sejam todos bem-vindos a esse momento no qual o Senhor nos concede esse sinal de esperança, onde a palavra do Senhor reluz, brilha em nosso caminho, indicando a própria verdade revelada, que nós, que a humanidade, foi alvo da manifestação do próprio Cristo, no qual Ele retirou o véu dos nossos olhos, para que pudéssemos perceber a verdade que o Senhor preparou desde toda a eternidade, para que eu e você pudéssemos ser salvos, desfrutar do acesso ilimitado do Deus de amor, do Deus de misericórdia. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos também amar a todos os nossos irmãos. No dia de hoje, a Santa Igreja, no seu calendário litúrgico, nos indica a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 20. E aqui trata o ponto central da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Hoje, muitos historiadores, mesmo não cristãos, a grande maioria deles, dificilmente assume a ideia de que Jesus não teria existido. Há persistência de alguns ainda, sim, mas a maioria não questiona a existência histórica de Nosso Senhor. E o que diferencia o cristianismo das outras religiões é justamente essa sua realidade histórica. A existência de Cristo atestada concretamente, efetivamente, verdadeiramente no seio da humanidade. Esse Deus que existiu desde sempre e para todo sempre se fez carne, justamente para que essa verdade revelada deixasse de ser uma promessa indicada pelos profetas, e no qual também Deus utilizou-se dos patriarcas, dos reis, para que ela fosse disseminada, propagada essa esperança, mas que em Cristo se torna uma realidade. E também a ressurreição de nosso Senhor é um fato histórico, atestada pelas Escrituras, atestada pela fé do povo, pela fé que vem desde os apóstolos, fé pela qual muitos morreram, entregaram sua vida, entregaram-se ao martírio, e que transformou a história do mundo. Mas de tão rica que é essa passagem, convém que nós possamos lê-la justamente para mergulharmos nessa realidade da ressurreição. E diz assim a Sagrada Escritura: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a vossa fé. Queridos irmãos, olha a profundidade das palavras de São Paulo. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Vã é toda a nossa pregação, é toda a nossa vivência, é todo o nosso conjunto de fé. Tudo é vão, tudo é em vão, tudo. Justamente porque o centro daquilo que acreditamos, o centro, a centralidade dessa verdade revelada por Cristo é que Ele, sendo Deus, vence a morte,
Porque a morte é o efeito mais profundo, mais horrendo, mais horrível, mais danoso do pecado. E o que é o pecado senão a nossa opção, a nossa escolha de nos distanciarmos do Senhor, de estarmos longe dele, de quebrarmos a intimidade e a amizade para as quais nós nascemos, para as quais nós fomos criados. Quando Cristo vence a morte, Cristo aprofunda essa realidade de Deus na história da humanidade, na raiz, na raiz mais profunda, para nos libertar do efeito mais danoso, mais profundo do pecado, que é a nossa distância permanente, eterna do Senhor. Ora, se isso não é a realidade de fé, não é uma realidade daquilo que Cristo fez, tudo que ele fez, todos os sinais que ele indicou, todo o amor manifestado na cruz é em vão. E por fim, no versículo 20, São Paulo vem e diz: mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Ou seja, sim, essa realidade da ressurreição de Cristo não é uma realidade, não é apenas uma ideia, não é apenas uma metáfora. Ela é uma realidade verdadeira, concreta, um fato histórico. E se eu e você hoje nos dizemos cristãos, é porque nós somos a continuidade dessa realidade histórica. Olha que bênção e ao mesmo tempo que honra sermos a continuidade da realidade histórica do Senhor. Por isso, querido irmão, querida irmã, hoje eu e você devemos nos aprofundar nessa realidade do corpo místico de Cristo. Não somos apenas um indivíduo isolado que acredita, não, nós somos parte de um corpo cuja cabeça é o próprio Senhor. Nós temos a honra de pertencer a essa realidade, de sermos a extensão do Senhor nessa realidade histórica, indicando que Ele realmente vive. E diante desse chamado, dessa realidade de batizados, como eu e você temos vivenciado nosso batismo, nosso chamado, nossa vocação. Querido irmão, querida irmã, a vocação, muito mais do que um ônus, do que um peso de um estado de vida específico para o qual nós somos chamados, independente do que ele seja, somos chamados a vivenciar a honra de uma amizade tão profunda com o nosso Senhor, a ponto de fazer parte do seu próprio corpo místico, que é a Igreja. O termo cristão significa um outro Cristo, e por isso, nessa fé de que Ele verdadeiramente ressuscitou, para nos vencer, para vencer por nós a morte que o pecado nos ocasionaria, a morte para a qual nós estávamos destinados justamente pela nossa fraqueza, pela nossa inconstância. Por isso somos mais do que vitoriosos, porque Ele ressuscitou. Tenhamos a coragem de livres, nos abandonarmos nesse amor, para que essa ressurreição, para que os efeitos dela sejam reais na minha e na sua história de vida. Vamos juntos. E peço a você que se gostou desse vídeo,
dê o seu like, compartilhe, ative o sininho, divulgue essa mensagem para que outras pessoas tenham a certeza de que o chamado do Senhor é para que possamos desfrutar de todos os benefícios eternos, incomensuráveis dessa salvação, dessa ressurreição, possa nos dar hoje um sentido diferente à nossa vida. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.